Olá, boa noite a todos. Damos início ao evento Audiências Virtuais e Prerrogativas de Advocacia. Eu sou a Nicole, trabalho na Escola Superior de Advocacia da UAB-RS e eu vou falar um pouco sobre o objetivo e quem estará com a gente essa noite debatendo. Este evento proporciona o debate de um tema atual e importante para o exercício da advocacia, que envolve a realização de audiências e sustentações orais através do emprego de recursos tecnológicos. Diversos tribunais brasileiros estão a aderir às tecnologias e meios digitais para garantir a continuidade de acesso à justiça, principalmente após a suspensão das atividades presenciais nas diferentes esferas do Poder Judiciário. São louváveis os esforços, mas também é imprescindível discutir formas de garantir a observância das prerrogativas da advocacia nessa nova realidade que se apresenta. Estão conosco nessa noite a diretora-geral da ESA, doutora Rosângela Herzer dos Santos, e a diretora de cursos permanentes da ESA, doutora Fernanda Osório. Além dos palestrantes, doutora Laura Gigante Albuquerque, que é advogada criminalista, professora do curso de Direito da Unila Salle Canoas e mestre em Ciências Criminais pela PUC-RS. O Dr. Carlo Velho Mazzi, que é advogado criminalista e vice-presidente da Abracrim-RS. E a doutora Karina Contiero, que é advogada, presidente da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados da UAB-RS. Eu também gostaria de apresentar o senhor Wagner Ricardo, que é sócio-diretor da empresa WeTalk IT. É uma parceria da OAB-RS nas questões relativas à plataformas de videoconferência e webinar para a realização de cursos e demais eventos dessa instituição. Neste momento, então, eu passo a palavra à nossa diretora-geral da escola, a doutora Rosângela Herzer, para dar o seu pronunciamento inicial. Obrigada a todos. Quero aqui agradecer, né, a presença da querida Karina Contiero, a Laura Gigante Albuquerque e ao nosso querido Carlo Velho, né, velho só no nome, né, Carlo Mazzi, por terem aceitado esse nosso convite, o convite que nós aqui, juntamente com a doutora Fernanda Osório, né, pensamos em inaugurar essa nova ferramenta que nós estamos adotando aqui pela nossa escola, a Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul. E, então, esse primeiro evento aqui que nós estamos fazendo nessa nova ferramenta, nas nossas novas salas virtuais, faz com que a gente tenha aqui também conosco o Wagner Ricardo, que aqui está, que é quem está nos assessorando, né, para que, a partir de então, todos os nossos cursos de capacitação, aperfeiçoamento, serão também realizados nessa plataforma, né? Isso tudo tendo em vista toda essa questão de isolamento, distanciamento social que estamos todos nós submetidos em função desse vírus, dessa pandemia que estamos passando, né? Mas a vida tem que continuar, os eventos têm que continuar, o aperfeiçoamento e, principalmente, a contínua e constante formação da advocacia. Eu digo que nós, advogados e advogadas, precisamos estar sempre estudando, nos aprimorando, até porque a legislação toda ela está mudando e a todo momento, né? E nos faz com que nós, da nossa escola, também estejamos sempre abertos e principalmente oportunizando debates tão necessários em todas as esferas e áreas onde precisamos atuar. E pensamos em inaugurar as nossas novas salas com uma temática que diz respeito a todos nós, não é, Fernanda? Que diz respeito às audiências virtuais e às prerrogativas da advocacia. Então, espero que todos os colegas que estejam aqui nos prestigiando, acompanhando esse evento, né, se sintam aqui
prestigiados pela temática, porque foi um tema, está sendo um tema de muitos, né, muitos colegas estarem também trazendo essa sugestão para o nosso setor, nosso departamento de cursos da nossa escola. E é nesse sentido que eu agradeço a Fernanda pela sensibilidade e imediatamente, né, por termos organizado esse painel aqui, que esperamos que seja o primeiro de muitos, né, que a gente venha produzir a partir de então, né? Quero, de imediato, então, passar a palavra a Fernando Osório, e para que iniciamos, então, os nossos debates desse tema tão instigante e importante a todos nós. Muito obrigada, doutora Rosângela, pelas palavras. Eu inicialmente gostaria de cumprimentar todos os colegas que nos assistem, meus cumprimentos especiais aos nossos palestrantes da noite de hoje, queridos colegas, estimados colegas de ordem e de advocacia, doutora Karina Contiero, presidente da CEDAP, que vem desenvolvendo um trabalho magnífico à frente, então, dessa comissão tão importante, que é a Comissão de Prerrogativas, a doutora Laura Gigante Albuquerque, advogada criminalista, professora do Unila Salle, muito obrigada pela tua presença. Doutor Carlo Velho Mazzi, nosso grande estimado parceiro da Escola Superior da Advocacia, muito obrigada. Wagner, Ricardo, muito obrigada também pelo todo o teu apoio junto à escola, proporcionando, então, que a gente inaugure essa nova etapa, essa nova era na escola, que oportuniza que a gente consiga, então, alcançar um grande número, um expressivo número de colegas, de advogados e advogadas, que, inclusive, nos assistem hoje no interior. Então, é com muita satisfação que nós inauguramos essa nova etapa, essa nova fase, que me enche de alegria. Então, a escolha do tema foi justamente porque esse tema ele é bastante sensível para a advocacia, especialmente para a advocacia criminal. É algo bastante concreto, a necessidade de observância das prerrogativas para a concretização da advocacia criminal, e nesse aspecto a doutora Karina desenvolve um trabalho magnífico, e se trata efetivamente de uma preocupação que veio, né, de uma forma bastante incisiva e de uma forma bastante, digamos assim, contundente, a utilização dessas tecnologias, e que, de certa forma, nós estamos num momento em que não vai ser possível, me parece, regredir àquela normalidade que nós tínhamos anteriormente. Então, é preciso que a Escola Superior de Advocacia, como braço cultural, então promova esse debate, né, junto, inclusive, com a OAB, com a Comissão das Prerrogativas, para que essas tecnologias elas possam, sim, proporcionar o retorno da atividade, né, que é, enfim, essencial à administração da justiça, que é a advocacia. Nós precisamos que a advocacia possa, né, trabalhar, possa, então, garantir o direito das pessoas, mas nós precisamos pensar que esse trabalho precisa, sim, ser feito com a observância de todas as prerrogativas. Então, por isso, o meu agradecimento e a escolha do tema. Eu passo de imediato a palavra, então, para a doutora Laura para iniciar os debates, e desde logo eu adianto que as perguntas podem ser enviadas através, então, daquele ícone que está logo abaixo, né, da tela, que tem um Q e um A, Questions and Answers, e os senhores, né, podem, então, encaminhar as perguntas que depois dos painéis nós abriremos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Fernanda, doutora Rosângela. Agradeço imensamente por vocês possibilitarem esse espaço, né, de debate, como bem colocado, em relação a uma questão que é essencial para todos nós, advogados, né? Queria saudar os meus queridos colegas de mesa, embora a mesa agora seja num formato diferente, né? A doutora Karina e o doutor Carlo, que também são aí pessoas super qualificadas para o debate. Saudar também a todos que estão conosco, tanto o pessoal do apoio da OAB, da ESA, Nicole, Wagner, e todas as pessoas que nos assistem. Vou direto ao ponto, porque, enfim, para que a gente consiga ter um tempo para debater e responder as perguntas depois, né?
Bom, como me tocou ser a primeira a falar, eu acho que cabe só esse esclarecimento de que nós não estamos aqui falando sobre audiências por videoconferência com outra comarca. Né? Isso é algo que acontece há muitos anos, perfeitamente normal, já no nosso dia a dia, no nosso cotidiano forense, né? E onde há o encontro físico entre os advogados, o magistrado titular do feito, né? E normalmente quem está em videoconferência é apenas uma ou algumas testemunhas que serão ouvidas. Nós estamos falando aqui de algo bem diferente, que é essa iniciativa do Poder Judiciário, nas últimas semanas, estamos vivendo isso agora, né? Essa iniciativa para inserir audiências completamente virtuais. Então, não mais, né, haverá o encontro em uma sala de audiências, mas uma audiência que vai se realizar completamente no ambiente virtual, onde cada parte, cada advogado, eventualmente o promotor, eu sou advogada criminalista, então trato um pouco mais dessas questões, né? O promotor, os réus, e cada testemunha vai estar em um local físico diferente. Provavelmente no seu escritório, na sua casa, aqueles que podem cumprir essas medidas de isolamento. Então, de início, é importante falar que quando a gente trata sobre processo criminal, ainda existe uma questão a mais, né, que é a possibilidade de esse réu estar preso. Então, a ele também tem que ser possibilitado participar do ato, embora em ambiente virtual. Isso já é uma primeira questão que se coloca. Mas acho que o principal é diferenciar, né? Eu, pessoalmente, não sou contra a tecnologia e sou, inclusive, acho que é algo que vem nos ajudando muito. Queria saudar a iniciativa da ESA em promover, né? Hoje nós somos as cobaias aqui, hoje é o primeiro evento, me parece, virtual da ESA, e é com muita alegria, né, que eu estou aqui hoje. Mas é isso, a nossa nova realidade é diferente, a gente tem que se acostumar ao ambiente virtual e ele está nos trazendo uma possibilidade de seguir desenvolvendo as nossas atividades de uma forma muito importante. No entanto, no que tange às audiências virtuais, me parece, eu queria trazer aqui para o debate, né, sem me delongar muito, mas algumas questões que são, para mim, essenciais para a gente pensar na viabilidade, né, dessas audiências e talvez em formas de regulamentação. Bom, caso a gente não consiga, de forma alguma, voltar à normalidade, e acho que seja esse o caso, né, como a gente vai instrumentalizar isso de forma a não atropelar garantias processuais e prerrogativas profissionais, né? Me parece que esse é um pouco o debate. Eu separei aqui 4 pontos fundamentais. A gente poderia trazer muitas questões, eu tenho certeza que o Carlos e a Karina também trarão outras, né, que eu não pensei, mas eu trouxe aqui 4 questões fundamentais para iniciar, para provocar essa reflexão em todos os colegas que nos assistem aqui. A primeira questão, né? Em qualquer tipo de processo, né, mas ainda mais no processo criminal, uma parte fundamental da audiência de instrução, na verdade, ocorre antes da audiência, que é a comunicação prévia do advogado com o seu cliente. Tá? Eu não acredito que eu atuo na área criminal, mas acredito que nenhum advogado, nenhum colega vai realizar uma audiência sem fazer um contato, uma reunião prévia com o seu cliente para tratar dos assuntos mais importantes. Se for oitiva de testemunhas, é preciso que se converse com o cliente para propor quais perguntas vão ser importantes no momento da instrução, né? Então, o momento anterior à audiência ele é igualmente importante. No caso do processo penal, mesmo em se tratando de réus presos, aliás, ainda mais, né, quando a gente está falando de réus presos, é preciso sempre que seja garantido o direito de entrevista prévia reservada com o procurador constituído, seja defensoria pública, seja advogado particular. Tá?
é fundamental que isso seja assegurado previamente à audiência, principalmente à audiência de interrogatório. Então, o primeiro questionamento que eu levanto é: como vai ser garantido esse direito de entrevista prévia dos advogados em relação a clientes presos, sem colocar em risco a saúde do advogado e do cliente, tá? Porque se o advogado precisar se deslocar até o estabelecimento prisional em momento anterior à audiência para garantir essa comunicação prévia, a gente já está aqui rompendo uma das regras de restrição, das regras sanitárias, que buscam justamente nos resguardar, né? É por isso que estamos todos em casa, é por isso que a Justiça hoje, agora, tá planejando a sua retomada, mas é por isso que ficamos tanto tempo, né, resguardados. Então, e mais ainda, né, se esse advogado for do grupo de risco, eu não posso exigir que esse advogado se desloque até o estabelecimento prisional. Então, me parece que seja essa uma primeira questão. Aí, já eu mesma fazendo a advogada do diabo, e pensei, alguém vai dizer, vai levantar que essa possibilidade pode também ser feita a comunicação entre o procurador e o seu cliente, entre o advogado e o seu cliente, por meio de uma ligação telefônica, como já é previsto, ou mesmo pelo meio virtual, né? Estando o cliente em estabelecimento prisional, é possível a conexão via Skype, Zoom, todos os aplicativos que hoje nos dão esse suporte. E aí eu entro já na minha segunda objeção em relação às audiências, que é a segurança no meio digital, né? Tanto pensando na comunicação prévia, quanto pensando no ato da audiência em si, da audiência virtual, uma das questões que me preocupa, e penso que preocupa a muitos colegas, tenho conversado com muitos colegas que trouxeram isso também, né? É a questão da segurança das plataformas que serão utilizadas para a realização dessa audiência virtual, seja ela a qual for, né? Nós tivemos recentemente 2 casos de invasões hacker no meio de um evento acadêmico, em 2 eventos acadêmicos, um deles numa universidade federal. Então, assim, quem vai nos garantir o sigilo, né, dessa entrevista prévia reservada com o cliente, se ele está no estabelecimento prisional e a conexão vai ser pela administração desse estabelecimento, né? Então, quem vai me garantir o sigilo dessa comunicação e quem vai me garantir a segurança dos dados nessa interação que vai ser feita, né? A segurança, a privacidade, a questão do direito de imagem, quando a gente fala de eventos virtuais e mais ainda quando a gente vai falar de processos que muitas vezes trazem questões extremamente sensíveis, delicadas, muitos processos com tramitação em segredo de justiça, né? Como garantir essa segurança mínima no caso de uma audiência completamente virtual, né? Nós não estamos aqui falando da videoconferência, onde há um estabelecimento de conexão, mas sim um ato em que haverá 6, 8, 10 pessoas, cada uma em sua residência, tentando se conectar. O meu terceiro ponto de discussão é, para além da comunicação prévia do advogado com seu cliente, é preciso que a gente aprofunde essa garantia e que a gente traga a importância da comunicação durante os atos de instrução. Eu tenho certeza que os meus colegas, tanto, né, que vão debater comigo, quanto os colegas que nos assistem, já passaram por uma situação assim, em que no meio da audiência, no meio da oitiva de uma testemunha, o cliente cochicha alguma coisa no seu ouvido, ou dá aquela cutucada, escreve alguma coisa num papel, e isso é parte do exercício do direito de defesa. Ninguém conhece melhor os fatos, seja num processo criminal, seja num processo civil, de família, trabalhista, ninguém conhece melhor os fatos do que a própria parte, o nosso cliente. Nosso cliente exerce um papel fundamental de nos auxiliar na própria defesa dele, né? Então, como vai ser garantido esse contato durante a audiência de instrução, se o réu está na sua residência, ou o réu está no estabelecimento prisional, o advogado está no seu escritório, né? Como isso vai acontecer em meio a uma audiência virtual? É claro, né, que quem
quem exerce ali a inquirição das testemunhas é o advogado, mas o auxílio do cliente é fundamental para a realização desse trabalho, e assim, para garantir esse exercício do direito de defesa, é preciso que isso seja imediato, né? É preciso que isso seja no momento em que essa testemunha está sendo inquirida. Não adianta depois, passada a audiência, e quantas vezes isso já não aconteceu, né, conosco, passada a audiência, o cliente resolve dizer, sabe aquela hora a testemunha estava mentindo, poxa, por que tu não me disse? Então, assim, isso, estou falando aqui de um direito fundamental de todos nós, que é o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório. Não estou falando de nada mais do que isso, isso é perfeitamente normal na nossa prática cotidiana. E, por fim, o meu quarto e último questionamento em relação às audiências virtuais diz mais em relação à prática mesmo, né? Como isso vai acontecer? Todos nós já estamos nos ambientando e participando de eventos online e sabemos que essa interação tecnológica, ela nos auxilia muito, mas ela também traz alguns problemas bem práticos de funcionamento. Por exemplo, né, hoje, agora começou a dar raio e trovão aqui no bairro onde eu moro. Então, caso em meia audiência o áudio falhe ou a conexão do advogado caia, esse ato vai prosseguir sem a participação do advogado? Se esse advogado concordou com a realização da audiência virtual e, posteriormente, perdeu a sua conexão, né, caiu, como a gente fala, o ato vai prosseguir? Caso ele recorra posteriormente, o tribunal vai dizer que não há nulidade porque não houve prejuízo à defesa do réu, como normalmente acontece, né? Vejam, estou trazendo questões muito práticas do nosso dia a dia da advocacia, né? Depois, reconhecer uma nulidade num ato imperfeito é muito difícil. Por outro lado, né, se a própria parte não tiver acesso à internet ou tiver alguma dificuldade tecnológica, nós tivemos no escritório um caso em um processo, o juiz nos contatou para designar audiência virtual, questionou se concordávamos. Nem todos os juízes estão fazendo isso, né? Existem alguns juízes que simplesmente estão impondo a realização da audiência virtual. Fomos contatados pela assessoria do magistrado sobre a possibilidade da audiência virtual e, no nosso caso, o nosso cliente era idoso e morava num local remoto, então não havia como ele participar do ato. Entendemos aqui que haveria um prejuízo claro para a ampla defesa, não concordamos. Pensando nisso, me parece que uma das soluções, né, a conclusão que eu tenho chegado ao pensar, a refletir sobre essas questões, é que justamente a melhor saída nesse caso é a saída adotada pela OAB Nacional, pelo Conselho Federal, que levou a questão ao CNJ, né, pedindo que as audiências virtuais sejam facultativas, ou seja, que elas dependam de concordância expressa, tanto dos advogados quanto das partes, para que ela seja realizada. Caso contrário, não há como, né? Por exemplo, caso o magistrado me contatasse e eu dissesse, não, eu não concordo, ele não pode nomear defensoria pública ou nomear um defensor dativo para promover um ato, como nós vimos já acontecer, né? Não aqui no nosso estado, eu, pelo menos, não fiquei sabendo de nenhum caso aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros estados isso já aconteceu. A advogada constituída no feito não pôde participar, inclusive a gente precisa ressaltar aqui que no caso das mulheres com filhos pequenos, nós não temos creches, não temos escolas abertas. Com quem essas mulheres vão deixar os filhos no momento da audiência? Né? Isso é outra questão. Então, ela pode se recusar a participar do ato, mas o magistrado não pode realizar o ato na ausência dela. Ela foi a procuradora constituída nos autos. Né? Nós temos visto aí um movimento... Ok, vou finalizar. Temos visto um movimento, então, o próprio CNJ recepcionou muito bem essa sugestão da OAB, né, e tem decidido em alguns casos pontuais, talvez, não sei se um dos outros meus colegas vai falar sobre isso, né, o CNJ tem decidido aí sobre a necessidade de concordância prévia
das partes e dos advogados para a realização da audiência virtual. Aqui me parece a melhor solução. Vou encerrar porque já terminei meu tempo e fico à disposição aí para perguntas e debates. Obrigada. Muito obrigada, doutora Laura, pelas suas contribuições excelentes. De imediato, então, eu passo a palavra para o nosso segundo painelista, doutor Carlo Velho Mas, então, para fazer as suas ponderações. Muito obrigado, Fernanda. Eu quero saudar a doutora Rosângela, nossa diretora-geral, sempre muito solícita. A Fernanda, então, novamente, a diretora de curso permanente da escola. As minhas colegas, doutora Karina, doutora Laura, quem muito admiro, e muito me honra dividir este evento com vocês. Saúdo, então, na pessoa da Rosângela e da Fernanda, a Escola Superior de Advocacia, e cumprimento também a nossa equipe aqui de apoio, Wagner, a Nicole, Humberto e outros que estejam aí no apoio, por esse primeiro evento pioneiro, então, da escola, de trazer essa possibilidade de discutirmos, ainda que em período de pandemia, ainda que afastados, temas importantes para a advocacia, de aperfeiçoamento e de situações com as quais não há volta. Nós vamos ter que nos adaptar em alguma medida, especialmente este tema que é trazido na data de hoje, referente às audiências virtuais e como isso afeta as nossas prerrogativas como advogados, tema fundamental para ser debatido, razão pela qual cumprimento muito a doutora Rosângela, a doutora Fernanda, a ESA, por trazer este assunto nessa primeira oportunidade, e que tenho certeza virão muitas outras a partir daqui. Bom, o tema se coloca de uma forma para nós advogados que causa alguma apreensão, porque nós fomos pegos de surpresa com as alterações provocadas pela pandemia. E tanto a advocacia teve que se adaptar a esse novo momento, seja com o atendimento virtual de clientes, seja com a alteração da rotina dos nossos escritórios, que alterou profundamente pelos colegas com os quais converso em todas as áreas do direito. E o judiciário também precisou enfrentar isso, porque os processos precisam continuar tramitando. E muitas questões, e aqui falo também junto à Laura, pela área do processo penal, envolvem questões absolutamente urgentes, como em outras áreas também, tutelas de urgência que não podem aguardar o fim de uma pandemia para serem decididas efetivamente. Então, o judiciário precisou, ao longo desse período, enfrentar essa situação, e os advogados, como não se poderia esperar de forma diversa, tiveram uma atuação bastante ativa para fins de provocar o judiciário no sentido de adotar medidas que nos permitissem defender os direitos e os interesses dos nossos constituintes. E assim foi, tanto nesta situação das audiências virtuais, que de algum modo podem servir para nos auxiliar em alguma medida, e complementando o que a Laura falou, eu agora gostaria de falar também dos julgamentos em tribunais, ou seja, ao invés de audiências aqui, das sessões de julgamento, para não falarmos sobre os mesmos temas, uma vez que eu, em grande medida, concordo com o que a Laura já falou até o momento, sobre a necessidade de ser facultativo o uso da audiência por videoconferência, sobretudo na área criminal, e tivemos várias experiências junto à Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas,
em que colegas foram intimados de que seus processos entrariam em pauta. E orientamos o colega a avaliar o caso concreto, né, da necessidade ou não de haver essa audiência por vídeo, porque pode ser do interesse também da parte que o processo tenha celeridade e que possa se resolver através de uma audiência por videoconferência. Pode ser do nosso interesse, do interesse do nosso constituinte, que a audiência ocorra por vídeo. Como é o caso, acho que vem para ficar a questão das audiências de conciliação, que justifica-se plenamente que sejam por vídeo, porque, afinal, claro, tomados todos os cuidados inerentes à identificação das pessoas que vão participar e algumas questões técnicas, né, para evitar exposições indevidas e a preservação do sigilo do processo, que se evite o deslocamento das pessoas tão somente para se chegar a um acordo ou não sobre o início de um processo. E creio até que isso possa, daqui a pouco, vir a se aplicar aos juizados especiais criminais, que também vai desafogar muito na medida em que há muitas audiências, porque esses juizados concentram um número de fatos, um número de feitos ali muito alto. Então, com certeza, pode ser algo benéfico em alguma medida. Quanto aos julgamentos nos tribunais, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, num primeiro momento, adotou-se uma sistemática com a qual nós, criminalistas, não concordamos, e também colegas civilistas, que foi a chamada audiência, a sessão virtual, né, as sessões virtuais. Essas sessões virtuais que já vinham sendo adotadas pelas cortes superiores, lá pelo STJ e STF, na realidade, elas seriam mais adequadas para aqueles processos em que não há possibilidade de sustentação oral, onde o advogado não poderia interferir, porque é direito, prerrogativa da advocacia, prevista lá no artigo 7º, inciso 10 do Estatuto da OAB, que o advogado possa usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária. Isso, com certeza, a doutora Karina sabe muito mais do que eu. Em termos de prerrogativas, nós não podemos abrir mão desse direito que não é nosso, é o direito de representar o nosso constituinte, a parte que está ali e que precisa que o advogado fale por ela, pois ela não tem voz, e que o julgador, que é aquele que efetivamente vai decidir o destino daquela pessoa, seja obrigado a nos ouvir. E esta é a principal, a importância para nós advogados da sustentação oral nos julgamentos perante os tribunais, que nós possamos ser efetivamente ouvidos, porque hoje nós temos dificuldade de acessar os gabinetes, mesmo em tempos normais nós já tínhamos. Nós temos dificuldade de ter acesso ao julgador. Então, a oportunidade da sustentação oral, ela nos coloca frente a frente com aquele que é a pessoa que deve ser, são as pessoas que devem ser convencidas dos nossos argumentos, que são os julgadores. Então, daí que vem a necessidade de nós advogarmos, usarmos esta nossa prerrogativa da sustentação, que está prevista lá nos regimentos internos, e que possa, então, possamos, através da nossa fala, influenciar essas pessoas diretamente, pois nós não sabemos como é a produção dos votos deles. Os votos vêm prontos para as sessões. E na medida que o advogado pode falar, o julgador é obrigado a escutar. Se torna uma imposição aquilo. Por isso que nós conhecemos casos de muitos julgadores que não gostam, querem de todas as formas impedir o advogado de falar. E o que o advogado tem de mais importante para oferecer para o seu cliente é justamente esse poder de fala. É justamente o poder de influenciar na decisão que vai sair a favor dele ou contra. Então,
nós temos essa necessidade. E o que foi feito? A própria OAB, por meio das entidades de advogados criminalistas, pressionou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para que adotasse uma outra sistemática, que é uma sistemática imediata, uma sistemática simultânea de julgamento, para possibilitar essa sustentação oral e também para possibilitar que o advogado, então, possa fazer as questões, levantar as questões de ordem e que o julgador tenha que ouvi-lo. Então, criaram-se aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em algumas câmaras, e até digo que as câmaras pioneiras são câmaras cíveis, essas sessões por videoconferência, porque as sessões virtuais eram só os votos iam sendo lançados ali. As sessões por videoconferência nos permitem, então, participar diretamente. Tem questões que devem ser melhor trabalhadas na possibilidade técnica, né, de questões técnicas envolvendo ali o uso do sistema que é fornecido pelo CNJ. Isso vem sendo, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça se adotou o Zoom, que é uma ferramenta muito boa. E não é uma ferramenta que pode-se até dizer que tem algum problema de privacidade, ou etc. Entretanto, ela tem sido muito bem utilizada. E aí eu me lembrei, quando a Laura falou de problemas técnicos, eu mesmo fiz uma sustentação esses dias no Superior Tribunal de Justiça em que a ministra estava votando e caiu a luz na casa dela. E aí parou, o julgamento foi suspenso, se pensou até em adiar o prosseguimento, e aí retornou a luz, bom, voltamos, tudo bem, fez-se os votos, eu, como advogado, consegui fazer a sustentação. Eu acho que essas sessões, sendo do nosso interesse, elas propiciam o direito ao contraditório, porque permitem também que a outra parte se manifeste, no caso ali era o Ministério Público, e propiciam, então, a ampla defesa. Agora, é claro que nós temos que avaliar isso nos casos concretos. O advogado pode não ser interessante para o advogado que venha a ter julgamento por videoconferência. Então, dada a ausência de previsão legal, nós temos que exigir cumprimento da lei. Se não há previsão legal, o advogado não precisa se submeter àquilo. É uma facilidade, por isso que, tanto quanto as audiências virtuais em primeiro grau, as sessões de julgamento me parece que devam ser facultativas. Se o advogado não tiver interesse em participar, deve se manifestar e deve pedir a retirada de pauta. Agora, na medida em que nós não temos uma previsão de retorno de uma pauta de sessões presenciais, eu acho que esta ferramenta veio para nos ajudar e ajudar o direito de defesa. Tanto é assim, já em linha de conclusão, que nas últimas sessões das quais participei do Tribunal de Justiça em câmaras criminais, vi muitos colegas do interior sustentando, pessoas que teriam altíssimas dificuldades de vir até a capital para fazer valer esse direito dos seus constituintes, e prerrogativa sua, podendo sustentar lá das suas comarcas. Então, penso que essas tecnologias vieram para ficar, nós temos que nos adaptar, porém, sem abrir mão das nossas prerrogativas, especialmente dos direitos e garantias fundamentais dos nossos constituintes, que devem ser respeitados. E nós fomos constituídos para isso, para zelarmos por estas pessoas que não podem falar, que não podem se manifestar ali. Temos, então, que cumprir o nosso papel como advogados. Era essa a minha contribuição inicial. Agradeço novamente, penhoradamente, a Fernanda, a Rosângela e as colegas. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Carlos, sempre muito incisivo, sempre muito bem colocadas, né, as tuas ponderações, muito obrigada. E, desde já, eu passo, então, a palavra para a nossa presidente da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas, também nossa conselheira, doutora Karina, então, para fazer as suas colocações, né, fazer um encerramento, depois, então, vamos fazer uma breve discussão, e aí passaremos, né, para as eventuais perguntas. Doutora Karina?
Certo. Boa tarde a todos, boa noite. É um prazer estar aqui, principalmente inaugurando essa nova forma de eventos da ESA. Com certeza nós ainda vamos trabalhar muito juntos a questão de prerrogativas, e até porque já vou fazer um merchan, nós estamos elaborando a nossa escola de prerrogativas, não é, Rosângela? Então, está tudo em andamento, só que, claro, por conta da pandemia, deu uma segurada. Mas, saudando a todos de uma maneira mais geral e mais breve, já que os colegas que me sucederam já fizeram as devidas saudações, eu vou aproveitar e vou passar direto ao tema, embora eu vou fazer um protesto, porque, na realidade, falar depois dos dois colegas fica impossível quase não repetir alguma, ou ter que me manifestar sobre assuntos que já foram abordados com similaridade por eles. Mas eu vou focar na parte que me cabe, que são efetivamente as prerrogativas, fazendo uma ampliação do tema, não só na parte das audiências, mas do processo eletrônico, da parte eletrônica, dos atos processuais eletrônicos. Nós temos, assim, diversas questões que são extremamente discutíveis. Eu já vou me colocar numa posição de defensora de prerrogativas para justificar alguns posicionamentos que podem parecer até muito anti-processo judicial, eletrônico, alguma coisa assim. Só que, por favor, não interpretem por esse viés, porque, na verdade, eu só tenho foco nas prerrogativas mesmo. Não, na nossa opinião, não tem como, nesse momento, se resguardar prerrogativas de uma forma plena na situação que se vê nos nossos tribunais. Pegando de pronto a legislação, que eu acho que não pode ser afastada de forma nenhuma, nós temos o Estatuto, que tem ali as regras e guarnece todas as nossas prerrogativas, e esclarece bem de forma clara que nós temos a prerrogativa a ter acesso ao cliente, a prerrogativa a ter a audiência naquela forma legal, e nós temos o Código de Processo Civil, então, que também resguarda a possibilidade única que se faça audiência conciliatória da maneira virtual. Então, independente de resoluções, independente de tentar adequar e da gente ser permissivo por conta da pandemia, nós não podemos esquecer que nós atuamos em nome da sociedade. Nós representamos a cidadania e qualquer direito que seja tirado do advogado, ele não vem só para o advogado que vai ali naquele ato, vai protestar, não, ele está ferindo a sociedade, ele está ferindo aquele bem maior que nós estamos tentando resguardar numa audiência. Não é a troco de nada que a legislação prevê que o advogado é indispensável, não é? É indispensável. Então, não tem como ponderar, por exemplo, que uma pessoa que é indispensável, uma profissional indispensável no seu mistério dentro de uma sala de audiências, permita que ele não tenha um acesso direto à pessoa que ele está representando, como bem colocou a Laura, né, na sua fala, ou que ele venha a representar uma pessoa que está longe, que não possa ter aquela comunicação na hora da audiência, ou que ele entregue uma sustentação oral gravada, porque nós sabemos que dentro de um julgamento num tribunal já é difícil ser ouvido presencialmente. Então, imaginem, já tivemos relatos, claro, e toda regra tem as suas exceções, de que ministros ouviram a gravação, o advogado quis fazer gravado, entregou e conseguiu modificar, sim, a opinião e conseguiu modificar o voto do relator e ali na hora ele conseguiu reverter tudo, tá? Mas isso é a exceção. A regra mesmo, e que eu acho que a gente não pode esquecer nunca, é que tudo vai depender do interesse
do advogado. Se o advogado acha que pode concordar com isso e que uma audiência de instrução pode se realizar, perfeito. Estamos sempre querendo conciliar, sempre querendo entrar no meio da justiça como colaboradores, mas nunca em detrimento dos nossos direitos profissionais, que são resguardados pelas prerrogativas. Então, não aceitamos de forma nenhuma, que algum juiz diga que nós temos que fazer uma audiência de instrução por conta da pandemia e mesmo que o colega ou da parte adversa ou que o cliente ou a testemunha não tenha um acesso pleno àquele ambiente virtual, certo? Nós não podemos, porque, na verdade, a gente está tirando da sociedade, né? O direito, aquele direito vai passar, aquele momento ali de exercitar o direito pleno vai passar, e depois terá que voltar toda aquela situação com uma prova já produzida que é capenga, né? Para não dizer, é literalmente capenga. Quer dizer, nós vamos ter que reformar uma decisão no tribunal por conta de alguma coisa que fomos obrigados a fazer, mas por conta de uma pandemia ou qualquer outra coisa, né? Não existe, não existe. A nossa prerrogativa é estar ali na audiência com o cliente, na frente do juiz, sustentar, falar, essa é a nossa prerrogativa. Por mais que sejamos permissivos, colaborativos, nós temos esse direito e o nosso cliente também tem. Não estou dizendo que em época de pandemia devemos todos ir para a sala de audiências e lotar a sala de audiências. Não. Estou dizendo que essa decisão é do advogado. Essa decisão não é do juiz, essa decisão não é do desembargador, não é do CNJ, essa decisão é do advogado. Se o advogado entender que ele vai conseguir praticar de forma plena os atos dessa forma, virtual, perfeito. Se ele achar que não, ele tem que ter a voz que diz não. Não é o juiz que tem que dizer, que ele tem que ponderar as justificativas. Não é o juiz, é o advogado. O advogado disse que não, ele não precisaria nem justificar, ao meu ver. Contudo, existe, claro, aquele jogo de cintura que a gente está utilizando para se dar, entender que as coisas têm que andar e que a pandemia está aí e que os nossos clientes muitas vezes necessitam da urgência, né? E nesses casos não há problema nenhum do advogado concordar com algum tipo de violação de prerrogativa, né? Mas essa opção, repito, é do advogado. Eu acho que isso aí é bem importante. A gente, por mais que tente fazer uma leitura muito ampla da legislação, nós não vamos encontrar alguma coisa que guarneça essas audiências instrutórias no modelo virtual. Não temos, se a gente não tem a legislação, se a gente não tem o ambiente que, abrindo um parênteses, tem que ser fornecido pela justiça, porque diz ali no Código de Processo Civil que quem tem que fornecer as condições para que o ato virtual se realize é o judiciário, ali no do 194 ao 198, que a gente utiliza ali a gente utiliza com muita boa vontade dos negócios jurídicos, né? Nós aplicamos isso simplesmente para poder ter um pouco de resguardo da lei, né? Mas é exatamente isso que se aplica. Ali o 94 a gente toleramos, tá? Mas nesses casos, mesmo nesses casos, tem que valer sempre o que é melhor para o advogado que representa a parte. Tá? Então, nós não podemos abrir mão disso aí. As formas de regulamentação, como muito bem dito anteriormente pelos meus colegas, elas são muito necessárias, com certeza. Só que nós também temos uma situação aqui no Rio Grande do Sul que 80% dos processos ainda são físicos. Então, estamos aguardando uma licitação a ser feita no tribunal, que vai começar em agosto,
para começar aos processos que são físicos, a passar a ser eletrônico e poder ter o seu rumo normal. Quer dizer, essa normalidade, ela não vai servir como regra. Até nós vamos ter muito tempo ainda a retornar à situação de normalidade, que não vai ser igual a que tínhamos antes. Então, o que devia ter sido feito antes, com a pandemia se acelerou. E nós estamos numa situação ali no meio, tentando conciliar o que é o nosso direito efetivo para exercer de forma plena a nossa profissão e o que está se apresentando na Justiça, no Conselho Nacional de Justiça, as brigas da OAB, tudo isso é o que a gente está tentando driblar para continuar advogando. Realmente, assim, não está fácil. A gente tem visto os colegas numa situação extrema, né? Choram, porque o que acontece? Vai, que nem como o Carlos falou, temos um julgamento virtual, uma sustentação. Eu fiz uma e eu escutava perfeitamente o cachorro da desembargadora latindo enquanto ela proferia ali. Então, são coisas que a gente não, bem ou mal, é um ambiente diferenciado, né? Não, para todos. Então, a gente, numa forma colaborativa, aceita, mas não podemos aceitar sustentação que não seja presencial ou na hora do ato, porque perde o sentido, né? Perde o sentido, nós não temos como ponderar situações que a gente não sabe nem o que vai acontecer. Como é que vai se fazer uma sustentação se tu não sabe o julgamento? E, como repito, isso é um direito do cliente, não é nosso. A impossibilidade técnica que o advogado alegar, ela é uma responsabilidade que não pode recair de forma nenhuma no advogado, de forma nenhuma. O advogado não é obrigado a trazer as testemunhas. E vejam bem, eu não estou alheia às decisões que estão surgindo e que a gente está lutando contra e que a gente está o tempo todo dizendo isso não pode, isso não pode. Não, gente, eu sei que existem decisões nesse sentido, só que nós não podemos concordar. É muito simples, porque, embora o direito, a tendência seja se transformar em eletrônico, ser virtual, daqui a uns anos, talvez, com o desenrolar dessa crise que trouxe toda essa celeridade na apreciação da questão, ainda não existe. E se não existe ainda nada regulamentado, além do que a gente tem, que é o Estatuto, o Código de Processo Civil. Então, fora isso, é tudo concessão. Até a parte criminal, eu vou abrir um parênteses também para esclarecer, Laura, que a gente está fazendo um trabalho forte quanto aos paralatórios virtuais, tem uma comissão para que pudesse os advogados terem esse acesso com os clientes de forma virtual e em segurança. O que acontece é o seguinte: os parlatórios virtuais se chegou à conclusão que ele tem o mesmo risco do virtual com aquele ali que vai, porque agora mesmo a gente está no Zoom, né? A gente sabe que o eletrônico é relativo, né? Também a segurança é relativa, assim como o presencial. Mas só que assim, exige tecnologia. E essa tecnologia não estava à nossa disposição quando tudo começou. Então, vai depender de uma adaptação, vai depender de legislação, de regulamentação, não legislação, regulamentação, que não existe ainda. Então, assim, eu gostei muito de selar a fala dos colegas até, porque realmente, eu acho que se eu começasse falando, ia dar um desânimo nos colegas, porque eu realmente, assim, tratando prerrogativas, direito eletrônico e qualquer coisa que envolva qualquer forma de restrição ao exercício pleno da advocacia, ele viola a prerrogativa. Tá? Então, eu
quero que os colegas, quero sugerir agora, como presidente da Comissão de Prerrogativas, que os colegas sejam imbatíveis. Se não serve, não aceitem. Não aceitem, porque existe a lei que nos guarnece e nós temos que exercer a nossa profissão em grau de importância idêntico aos demais atores do direito, né? Então, não tem como respaldar alguma coisa que seja fora das nossas prerrogativas. Agradeço. Acho que já terminou o tempo, né? Eu agradeço. Ótimo. Podemos abrir para as conversas. Muito obrigada pela oportunidade que os colegas me dão aqui. Fico à disposição. Nós que agradecemos, doutora Karina. Nós temos aqui 2 perguntas, então, que eu vou lançar rapidamente, considerando até o adiantado da hora, para que a gente não se estenda demais, mas foram 2 perguntas muito interessantes, muito pontuais, uma delas vindo pelo doutor Sérgio Borba, e mais um outro colega questionou a respeito das sessões de julgamento virtuais pelo Tribunal de Justiça, a possibilidade do pedido de retirada de pauta no prazo de até 24 horas do início da sessão, né? Foram 2 perguntas, então, a respeito das sessões virtuais pelo Tribunal de Justiça, e a segunda pergunta pela doutora Patrícia Duarte, também muito interessante, muito importante a colocação feita pela doutora Patrícia em relação à possibilidade de contraditar uma testemunha ou, inclusive, o exercício, né, da prerrogativa da utilização da fala, da voz, né, de interromper o magistrado pela ordem, né, considerando, inclusive, que ele pode silenciar o microfone do advogado. Então, são 2 perguntas extremamente pertinentes, né, adequadas ao tema, e aí eu pergunto se algum dos doutores gostaria de fazer alguma observação, enfim, e aí partimos para a nossa... Eu posso fazer uma intervenção, Fernanda? Já que eu fui a primeira, eu já consegui descansar um pouquinho agora, a doutora Karina recém terminou. Primeiro, eu queria dizer que, embora a gente não consiga ver quem nos assiste, eu tenho certeza que todos estavam aplaudindo a doutora Karina de casa, porque pela sua fala corajosa, né, e de mostrar que nós, advogados, não estamos sozinhos. A gente pode e a gente deve resistir quando a gente enxergar injustiças, né, violações a direitos. Eu queria pedir 2 minutinhos para ler o relato de uma... Eu ia falar isso na minha primeira fala, mas não deu tempo. O relato da realização de uma audiência no meio virtual, porque é preciso que a gente conheça a realidade que a gente está tratando aqui, né? A triste realidade. Eu obtive o consentimento da colega advogada criminalista que realizou essa audiência. Não vou mencionar o nome dela e nem a comarca para não gerar nenhum desconforto individual, porque essa é uma questão coletiva, né? Essa é uma questão da advocacia. Então, ela relata assim: hoje eu tive a primeira audiência por vídeo, não recomendo. Soube de última hora que o juízo ficaria no Skype com os réus presos, enquanto o réu solto ficaria por ligação telefônica. Os advogados promotoria acompanhariam tudo por ligação de vídeo no WhatsApp. Então, vejam quantas plataformas diferentes sendo utilizadas, né? E as demais testemunhas estavam num grupo de WhatsApp a serem chamadas para conexão via WhatsApp também. A polícia estava no fórum nos primeiros momentos e a câmera não focava nos policiais. Eu reclamei e a juíza argumentou que só interessava a voz. Ou seja, né, a inquirição de uma testemunha só pela voz, sem conseguir olhar no olho, sem conseguir interpretar as suas expressões. Toda a nossa linguagem corporal é muito importante nesse momento, né? As testemunhas seguiram no WhatsApp, o réu solto no áudio e um advogado via WhatsApp. Tentaram migrar em meio à audiência para a plataforma Webex, que é o sistema oficial do tribunal, né? Mas mesmo assim nem todo mundo conseguiu entrar nessa plataforma. Ainda, né, as testemunhas presenciais prestaram depoimentos de costas para a câmera, não sei onde elas estavam localizadas, mas de costas para a câmera, e as que participaram por ligação de vídeo também não foram vistas, e o áudio, na maioria das vezes, foi repetido em voz alta pela juíza, porque nada se ouvia. Então, olha como se perde
a imediatidade da prova, a linguagem corporal, as expressões, tudo isso é extremamente importante numa audiência de instrução. Então, isso é grave. Como a doutora Karina bem disse, nós não teremos outra oportunidade para repetir esse ato mal realizado virtualmente, né? Então, é preciso ser combativo, como a doutora Karina colocou. Agora, eu vou encerrar aqui e passar a palavra para vocês. Ótimo, doutora Laura, muito boas colocações, exatamente, né? Nosso dever, inclusive, ético, né? Lutar, enfim, fazer valer as nossas prerrogativas, né? Como a doutora Karina muito bem disse. Acredito que o doutor Carlos queira, então, fazer as observações sobre as perguntas do doutor Sérgio e da doutora Patrícia. Com relação às questões ali de sessões, o que tem se orientado os advogados a fazer? O advogado não é obrigado a participar de nenhum ato que não esteja previsto em lei, né? E que não esteja previsto no regimento. Nós não temos ainda previsão em regimento interno que seja obrigatória a participação do advogado nessa sessão por videoconferência. Então, se ele entende que o seu cliente pode esperar e que não é o caso de se realizar a sustentação, que é direito do advogado, na sessão por vídeo, ele pode pedir a retirada de pauta, e tem acontecido. Em vários casos, o tribunal tem deferido isso. Do contrário, creio que até pode ser caso de acionar a CEDAP. E só uma última coisa que eu gostaria de dizer, também, em primeiro grau, o advogado pode se manifestar contrário à audiência por vídeo, e tem aquelas questões de envio de vídeo, de sustentação oral previamente à sessão, aquilo é uma outra discussão que não teremos tempo para tocar, ou por áudio, etc. Aquilo ali nós entendemos que não preenche o requisito da ampla defesa do contraditório. Também o advogado pode fazer um requerimento de que o processo só retorne quando da sessão presencial. Só fazendo uma observação agora, complementar ao que os colegas falaram, é importante que o advogado, claro que tudo que eu falei é realmente baseado na legislação, tá? Só que, no caso, por exemplo, da retirada de pauta de uma sustentação oral, existe um regulamento que diz o prazo. Os colegas têm que cuidar os prazos, porque não adianta depois, chega na hora do ato, dizer, não, eu não quero, eu sou contrário. Não, gente, por favor. Nós temos prazos processuais que têm que ser cumpridos. Então, dentro do prazo, pode pedir a retirada, e não é necessário justificativa nem aguardar o despacho. Não existe o advogado não está obrigado a isso. Não estou dizendo que o juiz não vai despachar nesse sentido, mas eu estou dizendo que, pela nossa prerrogativa, não há essa necessidade, mas observem os prazos. Bom, colegas, né? Eu acho que foi o nosso primeiro evento nessa nova plataforma, uma plataforma diferenciada, né? Que ainda, né? Nós estamos falando de audiências virtuais, nós estamos falando aqui já de cursos, né? Palestras, também já nessas novas modalidades, né? Então, para nós todos é um desafio, né? E estávamos todos aqui antes nos preparando para esse primeiro evento, esse primeiro encontro, né? Esperamos que tenha dado tudo certo. Então a gente recebeu, inclusive, alguns questionamentos, como é que fica com relação à plataforma, se as pessoas não se enxergam aqui, mas enxergam, né, os painelistas, né? Justamente é esse, né? O webinar, ele propicia isso, ou seja, a gente pode estar aqui com 1000 pessoas, né? Mas estamos aqui interagindo, a gente recebe todos os questionamentos que são encaminhados, né? E as pessoas ainda podem conversar com os demais membros ali no chat. Então, eu acho que, enfim, né? São outros tempos, né? Eu acho que né, um novo normal, uma nova realidade, eu não sei tantos termos aí que estão sendo ditos, né? E nós, né, na área da educação, também temos que nos adequar a esse novo momento que a gente está
passando e vivenciando, né? E, inclusive, com relação, mas para minha alegria, eu sei que já chegaram, inclusive, questionamentos, perguntas já dentro, né? Ou seja, que vai fazer com que cada vez mais aí a gente possa interagir. E os nossos cursos, né, que agora a gente já pretende lançar em julho, né, Fernanda? A gente está fazendo, nós estamos trabalhando muito, gente, é uma coisa muito louca, assim. Primeiro foi de organizar os grupos, né, muito felizes, porque hoje a gente tem 3 vezes mais pessoas e advogados podendo participar dos eventos da escola, e também com relação agora aos cursos que a gente quer retomar, né, a partir de julho. E a doutora Karina disse aqui algo, né, que ela escapou, né, mas ela disse, olha, né, Rosângela, nós temos aqui um novo projeto, enfim, que é um projeto bacana, que eu sei também que é uma vontade, sempre foi muito um sonho, né, e um desejo do nosso presidente Ricardo Breyer, que a nossa escola sempre batesse, trouxesse sempre temas relacionados às prerrogativas. Então, ele sempre me cobrou um curso específico com relação às prerrogativas, a gente realizou em todas as nossas outras plataformas, e agora com essa, então, né, bem, de uma forma assim, bem rápida, aí a gente acho que vai conseguir ofertar, não é, Karina, né, a escola das prerrogativas junto com a nossa escola. Então, mas aí nós vamos deixar, porque também eu sei que tem todo um trabalho e um anseio muito grande do nosso presidente da OAB do Rio Grande do Sul, né, que a gente quer deixar e fazer com que a nossa advocacia gaúcha, pelo menos, esteja realmente, né, tranquila, esteja, na verdade, não sei se o termo é tranquilo, né, não deixa de ser, mas que tenha na SEDAP, tenha na sua instituição todas as suas... enfim, que ela consiga, que as pessoas e os advogados consigam chegar e colocar as suas angústias, seus entraves no dia a dia e no exercício profissional. E aqui, como foi muito bem colocado, né, e até elogiado pela doutora Laura, o doutor Carlos, né, o posicionamento da doutora Karina, que está à frente da SEDAP, colocando o seguinte, né, aquilo que realmente é entrave, né, digam, se resignem, né, coloquem isso, não aceitem tudo assim de roldão, como se diz, não é? Porque senão as coisas vão passando, não é? E a gente tem que ter um cuidado, porque daqui a pouco a gente deixa passar e quem vai acabar recebendo ou sendo responsável por alguma situação vai ser ainda, né, o próprio profissional da advocacia. Né? Então a gente tem, e para dizer também para todos os colegas que não se sintam sozinhos, que a gente está aqui também, né? Tanto do lado da educação, da formação, do aperfeiçoamento, mas com todos os outros queridos colegas que se dedicam graciosamente à frente das comissões, à frente, né, do nosso tribunal, enfim, todas as frentes nas diversas temáticas. Então, é só nos procurar que a gente vai trazer para reflexão tantos temas que a gente sabe que o direito vai ter muito mercado, gente. Eu sou uma otimista e digo isso sempre, né? A gente só tem que saber, eu acho que traduzir bem esse momento e olhar o quanto realmente nós somos indispensáveis, só que nós temos que ter uma nova forma de trabalho, e isso a gente vai, acho que saber colocar, conversando e de uma forma conjunta, podendo fazer de que forma a gente pode contribuir, não só no nosso exercício profissional, mas em melhor atender à cidadania. Né? Eu acho que em si, eu acho que não sei, acho que todas as perguntas ali foram respondidas, e, enfim, todas as outras demais que vierem surgindo, tantos temas e temáticas quanto as prerrogativas, sempre. A nossa escola vai estar aberta, porque nós temos uma SEDAP realmente comprometida com o bem-estar de todos os advogados que assim o procuram. Né? Quero aqui agradecer a participação dos nossos convidados, a doutora Karina, a doutora Laura, ao doutor Carlos Velho Mazzi, né? Também a assessoria aqui do Wagner, que está aqui nos dando o apoio com relação à nossa nova plataforma, e agradecer mais uma vez a Fernanda, ao nosso corpo técnico da nossa TI, em nome da Márcia, né? Agradecer a todos, nosso diretor, tesoureiro, doutora André Sontag, né? Por também ter se empenhado
em que a gente conseguisse, de uma forma tão rápida, né, trazer esse investimento para a nossa escola. Agradecer a nossa escola e o nosso apoio, né, em nome da Nicole, do Humberto, da Miriam, enfim, por favor, né, a gente, quando cita nomes, corre o risco de deixar alguém, mas em seus nomes, agradecer toda a ajuda, todo o trabalho que nós temos aqui na nossa retaguarda. Muito obrigada, tenham, né, uma boa semana, um bom feriado e muitas novidades pela frente, né? Aguardem a nossa escola, que a gente vai estar aqui proporcionando a todos vocês. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo espaço, um abraço para todo mundo. Boa noite, muito obrigado, parabéns a todas. Boa noite, obrigada. Um prazer estar aqui com você. Sempre um prazer revê-las. E boa sorte em todos os projetos. Sim. Parabéns para a ESA pela iniciativa. Sim, com certeza. Tchau, tchau, um abraço. Tchau.